Pois bem, meus amigos, minhas amigas, vamos ter nessa segunda-feira, às 20 horas, um jogo interessante. O São Paulo recebe o Flamengo pela 11ª rodada do Brasileirão Feminino. Ambas as equipes precisam vencer o São Paulo para tentar retomar os pontos perdidos contra o Corinthians, enquanto o Flamengo quer manter a sua boa fase. Então, as duas equipes estão iguais com 17 pontos e tem que tomar cuidado para quem vem de trás não ultrapassar pelo menos uma das duas nessa tabela. Então, nós vamos ficar sabendo aqui um pouco o histórico desse confronto entre São Paulo e Flamengo. Você pediu pré-jogo? Pois então, toma lá! Olá, meus amigos, minhas amigas, torcedores e torcedoras de todo o Brasil. Estamos aí de volta com mais edição do Vlog Franco para trazer para vocês as informações do nosso futebol feminino. Hoje em destaque aí esse pré-jogo entre São Paulo e Flamengo, segunda-feira às 20 horas. Mas antes, peço que você deixe o seu like, compartilhe com seus amigos e, claro, meus amigos, minhas amigas, se você não é inscrito, dê essa moral, se inscreva no nosso canal e ajude o Vlog do Franco a subir nas tabelas e, claro, você dá mais visibilidade ao futebol feminino. Conto com vocês, hein, meus amigos, minhas amigas aqui do Vlog do Franco. Pois bem, gente, vamos lá falar então um pouco desse jogo. São Paulo, como falei no início, certo, não pode nem pensar em perder. Então o Thiago Viana tem que tentar entrar com a força máxima, porque afinal de contas só vai ter jogo depois pelo Paulista uma semana depois. Então não tem motivo para preservar atletas, certo? Nós vamos ter a data FIFA a partir dessa 11ª rodada e os times vão disputar aí os torneios regionais. Pois bem, enquanto que o Palmeiras, aliás, contra o Flamengo, vem embalado, né, de vitórias seguidas e quer manter a sua boa fase. Como é que o Maurício Salgado pode entrar com esse time para enfrentar o São Paulo, que por enquanto não perdeu ainda em Cotia? Pois bem, nós vamos aí conhecer um pouco do histórico dessas duas equipes e como é que está o posicionamento de ambas no Brasileiro Feminino de 2024 até a 10ª rodada. Então vamos lá, gente. Em partida válida pela 11ª rodada do Brasileirão Feminino, o São Paulo recebe o Flamengo na noite desta segunda-feira, dia 20 de maio de 2024. O confronto está marcado para as 20 horas em Cotia. Pois bem, como é o histórico dessas duas equipes? Bem, lembrando que o São Paulo retornou ao futebol feminino em partir de 2019, quando foi campeão da Série A2, certo? E aí o confronto são poucos jogos, que é o histórico de São Paulo e Flamengo. O histórico do confronto entre as duas equipes são de 5 jogos, sendo 2 vitórias para o São Paulo, 2 empates e 1 vitória do Flamengo. São Paulo marcou 8 gols contra 6 gols das meninas da Gávea. O primeiro jogo foi no dia 17/2 de 2022 pelo Brasileirão Feminino, vitória tricolor por 3-1. E o último também foi no dia 16/5 com um empate em 1-1 também pelo Brasileirão. Pois bem, e como está essas duas equipes na posição na tabela do Brasileirão Feminino até a 10ª rodada? Olha só, São Paulo está em 4º lugar com 17 pontos, com um jogo a menos, que foi o jogo contra o Internacional. Tem 21 gols marcados e 7 sofridos, com 5 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. 62% de aproveitamento. A artilheira das Soberanas é a Mari Santos e a Dudinha, que dividem a artilharia da equipe com 4 gols cada. Pois bem, a última partida das Soberanas do Tricolor foi fora de casa, na Neoquímica contra o Corinthians, que venceu o São Paulo
por 3-2, certo? Então tá aí para vocês o posicionamento do tricolor. Agora vamos ver o Flamengo, como é que o Flamengo está? Está em quinto lugar com 17 pontos também, com 5 vitórias, 2 empates e 3 derrotas. Tem 26 gols marcados e 17 sofridos, 56% de aproveitamento. A artilheira das meninas da Gávea é a Cristiane, a grande Cristiane, com 11 gols. A última partida foi em casa, lá no tenebroso Luso Brasileiro, certo? Flamengo é o estádio que as equipes cariocas estão usando, com exceção do Botafogo, lógico, vai jogar lá no Newton Santos, né? Flamengo e Fluminense parece que não tem estádio, né? Não tem casa. Então, Flamengo 3, Fluminense 1, pela 10ª rodada do Brasileirão Feminino. Pois bem, e agora, gente? Uma provável escalação das duas equipes. Como é que o Thiago Viana pode entrar nesse jogo contra o Flamengo, sabendo que precisa de uma vitória, certo? Porque vai ter a pausa aí do Brasileirão e precisa sair nessa pausa aí garantido na 4ª colocação, certo? E vai pegar um jogo perigoso aí com o Flamengo embalado, vem aí de vitórias seguidas, certo? Então um jogo muito interessante, as duas equipes, uma querendo derrubar a outra. Pois bem, é um jogo para entrar com força máxima e não bobear, para não acontecer de perder ou empatar. Acho que nem o empate favorece. Olha só, o Thiago Viana pode entrar, ele não deve mudar muito no time. Eu espero que volte a Letícia Alves e a Rafa Mineira, que ficaram no banco contra o Corinthians, certo? Pois bem, ele deve entrar aí com a Carlinha, a Letícia Alves, Mimi, Kaká e Bia Menezes, que tá jogando o fino da bola. E aí no meio de campo, gente, eu espero que ele não modifica, que é Rafa Mineira, Aline, Maressa e a Camilinha. Eu acho que no lugar da Aline, a Aline não tá muito bem nessa temporada, né? Então não sei o que tá acontecendo com a Aline, não sei se depois que foi convocada para a seleção, ela não voltou bem. Então poderia experimentar aí, sei lá, uma Vivian, né? Para ver como é que a Vivian se sairia no lugar, né? Eu acho que seria um jogo bom para testar, que afinal de contas tem a Maressa ali para dar apoio e a Rafa Mineira também. Pois bem, no ataque eu acredito que ele deve continuar essa dupla aí, a Dudinha e a Lari. De repente a Lari pode ser substituída aí pela Ariel, certo? Mas os 2 últimos jogos a Lari vem sendo titular, né? Então vamos torcer que o time saia bem com essa provável escalação. Então olha só, Carlinha, Letícia Alves, Mimi, Kaká e Bia Menezes. E lembrando também, né, que apesar que é um jogo muito importante, né, precisa marcar ponto, tem também a Carol Gil, que precisa, né, mostrar trabalho aí. A Carol Gil tem técnica, tem físico e muita vontade de fazer gols, certo? Rafa Mineira, Aline, Maressa, Camilinha, Lari e Dudinha. Você concorda com a escalação? Não concorda? Coloca aí nos comentários se você trocaria alguém, se você tiraria alguém dessa provável escalação, quem você colocaria no lugar, certo? Tem muita gente no Banco de São Paulo pedindo passagem, certo? Tá, o pessoal tá aí, então, a provável escalação do Thiago Viana e o Maurício Salgado, hein? Maurício Salgado, normalmente, gente, ele joga no 4-3-3. Eu fiz aqui um esquema no 4-4-2, certo? Mas com certeza ele deve entrar no 4-3-3, que é a preferência dele. Pois bem, eu acredito que ele não deve mudar muito nesse time, já que ele colocou uma Gisele de ala, né? Gisele jogando para frente, né? E tá saindo muito bem. E aí no ataque ele sacou a Crivellari, colocou a Gláucia e tá aí saindo muito bem com a Cristiane. Então olha só a provável escalação já também, que ele sacou a Barbieri, né? E colocou a Carol Alves, certo? Então tá aí no gol Carol Alves, Mona Lisa, Thaís Regina e a Daiane. Lembrando que aí na defesa ele sempre faz essa troca aí com a Núbia, né? Com a Dai Silva. Então ele fica sempre fazendo aí
Uma hora ele coloca a Núbia, uma hora ele coloca a Dayana, uma hora ele coloca a Day Silva. Então as meninas estão se revezando. E aí, na lateral esquerda, a Jucinara, que é a titular absoluta, certo? Pode ser aí que ele faz uma mudança como fez no último jogo, colocou a Day Silva, não sei porquê, se a Jucinara está machucada, mas ele colocou a Day Silva, certo? Com a dupla de zaga, a Núbia e a Thaís Regina contra o Fluminense, certo? E no meio de campo, gente, no meio de campo tem a Duda, Fabi Simões, Jenny e a Gisele. E o Flamengo tem várias opções no meio de campo, né? Por exemplo, a Fabi Simões aqui é lateral, né? Todos nós sabemos, mas ela tá aqui como volante, meio de campo, né? E tá saindo muito bem também. Então aí, ó, Duda, Fabi Simões, Jenny e a Gisele. E no ataque, hein? No ataque vamos de Gláucia e a artilheira Cristiane, certo? A vice-artilheira Cristiane com 11 gols no Campeonato Brasileiro. Pois bem, gente, daí a provável escalação do Maurício Salgado, certo? Ele tem a Crivellari no banco, tem a Naná no banco, tem a Laísa, tá? A Darlene, várias opções. Ele é um time muito forte, esse time do Flamengo, um elenco muito forte. Pois bem, Carol Alves, Mona Lisa, Thaís Regina, Dayana e Jucinara, Duda, Fabi Simões, Jenny e Gisele, Gláucia e Cristiane. O que ele pode mudar aí é colocar a Gisele lá junto com a Gláucia para formar o 3, né? E no meio de campo fica a Jenny, Fabi Simões e Duda, certo? Que normalmente ele tá jogando aí no 4-3-3. Então, meus amigos, minhas amigas, tá aí a provável escalação de São Paulo e Flamengo, jogaço que vai acontecer segunda-feira às 20 horas. E nós vamos fazer o pós-jogo. Se não for na segunda, terça-feira de manhã, tá aí o vídeo. Vou ficando por aqui, desejando você e toda a sua família um maravilhoso final de semana e que Deus abençoe você e toda a sua família. Abraço do Franco. Fui!